isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus. Olha só o que Jesus fez em você, né? Fez você uma bênção. Você é uma bênção. Deixa o diabo falar coisa ao contrário, viu? Porque ele é mentiroso. Jesus fez isso para você. Você é uma bênção. Você sempre é uma bênção. Aonde você está, aonde você vai. Aleluia. O diabo gosta de colocar a gente lá embaixo, né? Tudo que ele quer fazer é contar mentira, que ele é o pai da mentira, nos destruir, dizer ao contrário a palavra de Deus, trazer derrotas para as nossas vidas. Mas o Senhor fez você uma bênção. Amém? Você realmente é uma bênção. Então vamos falar um pouco do que Jesus é. Sabe por quê? Hoje, quando eu estava orando, Deus foi me colocando muito assim. A gente, às vezes, vê pessoas adorando a Deus 7 anos, 5 anos, mas está do mesmo jeito, né? Não houve mudanças, não aconteceu nada, mas diz que está adorando a Deus. Quando nós vamos adorar a Deus, porque é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você adora, você está colocando o seu amor em Deus. E é isso que Ele quer, que você coloque Ele acima de todas as coisas na sua vida. Só que para você fazer isso, você tem que conhecer quem é o seu Deus. Porque você de repente está falando, eu te amo, Jesus, eu te amo, mas você não conhece toda a história, você não sabe nem por que você está falando eu te amo. Está entendendo isso? A sua alma tem que ter um entendimento que veio do Espírito do que Jesus realmente é e por que é que você está adorando Ele. Por que é que Ele é tão importante na sua vida? Por que é que Ele passou a ser a sua vida? Então você tem que saber isso para que na hora que você está adorando o Senhor, você comece a falar isso. O que realmente Ele é. Por isso que você está adorando a Ele. Por isso que você entrega o seu amor a Ele. Porque antes você não era nada. Nós não éramos nada. Nós, se não fosse o sacrifício de Jesus, nós íamos passar a eternidade no inferno. Não tinha chance. Não tinha opção, não tinha. Era inferno mesmo. Porque Adão caiu, saiu de Deus e toda a humanidade saiu de Deus. Então, se Jesus não morre na cruz, não leva os nossos pecados, nós não tínhamos condição. Então, hoje, há uma escolha. Nós somos salvos porque nós escolhemos. Deus escolheu primeiro e deu a chance para nós escolhermos. Ninguém aqui está forçado. Você veio porque você quis. Você foi buscar Jesus porque você quis. Alguém talvez te falou e você quis. Então, é diferente do pecado, que você anda no pecado forçado, escravo do pecado. Foi isso que o diabo fez, ele escravizou todo mundo. Agora nós temos a condição de andar com Deus, sermos livres. Não vamos pecar, porque nós andamos com Deus. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômio 25, vamos ver só isso, um pouco disso daqui. Porque o que Jesus fez para quando nós formos adorar o Senhor, saber o que nós estamos fazendo. Para você prestar atenção na adoração que você está fazendo, amém? Está valendo? Então, Deuteronômio 25, versículo 1. Na lei, Deus estabeleceu, né, que quando uma pessoa brigasse com a outra, os dois fossem apresentados diante do juiz. E o culpado receberia a pena. Então, ele ia ser açoitado. Quem fosse culpado, né? Gente, era sério. Porque Deus tinha que fazer isso, porque era uma maneira de evitar, pelo menos um pouco, sabe, a contenda e a desobediência. Ou um pouco, porque eles não conseguiam. Por isso que ele pôs a lei. É igual criança. Como que é que a gente educa as crianças? Se você não fizer a lição, você não vai assistir o desenho. Não é assim? Já fez a lição? Não, você enganou, você fez só a primeira linha. Você não pode voltar. Volta enquanto você não fez. Hoje não vai assistir desenho. Hoje não vai brincar com seu amigo. Hoje não vai, não é assim? Porque a criança é assim, ela tem a natureza morta. Nós nascemos com uma natureza morta. Então, ela sabe o que é o castigo. Então, ontem eu errei, né? Eu não fiz, então meu pai e minha mãe
Minha mãe não deixou, meu pai não deixou eu ir brincar, não deixou eu comer o chocolate. Então, hoje, eu vou fazer direitinho, porque daí eu vou ganhar o prêmio. Então, eu vou poder brincar. Então, cumprindo a lei, as pessoas, se eu cumprir a lei, eu não vou sofrer pena alguma. É por isso que as pessoas traziam 10% do que eles tinham em dinheiro para o templo, para o sacerdote, porque se eles fizessem isso, Deus iria abençoá-los. Eles estavam na lei, hoje nós não estamos na lei. Hoje nós estamos no Espírito e na vida. Então há um relacionamento nosso com Deus. Então nós sabemos, através desse relacionamento, o que nós temos que fazer. Não é demais isso? Então veja aqui, quando duas pessoas brigavam, eles tinham que ir diante do juiz. Versículo 1 de Deuteronômio 25. Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, depende do que ele fez, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. Então, esta era a pena máxima para uma pessoa que transgrediu a lei, que foi terrivelmente, transgressor. Apanhava, era açoitado. Então, para cumprir a lei, Deus teve que fazer isso com Jesus. O Pai fez isso com Jesus para que Ele levasse todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, as nossas ruindades, tudo, tudo, tudo. Então, Jesus deitou na frente do juiz, que é o Pai. E lá ele foi açoitado. 39 açoites, porque 40 matava. Então, ele levou 39 açoites na frente de Deus. Deus permitiu, porque ele precisava. Então, quando você for adorar a Deus, você sabe o que você vai falar para Jesus. Porque ele foi julgado na frente de Deus Pai pelos nossos pecados, pelo que nós fizemos por ele. Então veja lá em Isaías, vai lá um pouquinho, Isaías 53. Por isso que aqui está escrito, antes do que acontecesse, ele profetizou como que Jesus ficaria, com todo o sofrimento, os açoites, porque ele ficou totalmente desfigurado. Quando Jesus apanhou daquela maneira, todas as pessoas puniram Jesus, cuspiram nele, foi coroado com aquela coroa de espinhos. Nossa, foi horrível o que Jesus passou. Então, foi toda a nossa condição de pecador diante do Pai. Nós, queridos, antes de sermos perdoados por Jesus, nós tínhamos esta aparência que Jesus recebeu com os sofrimentos, indo para a cruz. Então, vamos ver aqui como é que está narrado a fisionomia de Jesus. 14, eu disse 53, não, é 52, versículo 14. Vamos começar por aí. Isaías 52, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque naquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então veja no 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus ficou dessa maneira, completamente desfigurado. Ele não tinha mais aparência de homem. Ele levou os nossos pecados. Isso foi o que aconteceu
quando Adão se separou de Deus. Porque Deus criou Adão, colocou o sopro da vida nele, ou seja, colocou o espírito dele em Adão, e diz a Bíblia que ele se tornou alma vivente, quer dizer, ele se tornou uma pessoa viva espiritualmente aqui na terra. Então ele tinha a natureza de Deus, ele se relacionava com Deus, ele ouvia Deus, ele conversava com Deus, ele sabia tudo o que Deus queria, sabia como andar com Deus, e ele tinha toda a presença de Deus na vida dele. O Espírito Santo estava com ele, agindo nele. Ele tinha o poder de Deus. E ele desobedeceu Deus. Então ele perdeu essa condição. Ele e toda a humanidade, e todos nós ficamos dessa maneira, desfigurados diante de Deus por causa do pecado. Nós não tínhamos mais forma e semelhança de Deus. Terrível isso. Por isso, quando você for adorar a Deus, você tem que lembrar no que Jesus se transformou. Deus, Jesus. Para que você entregue o seu coração a Ele em adoração, em agradecimento, colocando sobre Ele todo o seu amor. Estão me ouvindo? Não é simplesmente, Jesus te amo, você não está amando nada, nem sabe o que é isso, você não vai sair nunca de onde você está. Quando o pastor David fala assim, não, você fica simplesmente dizendo eu te amo, mas ele sabe, quando ele foi fazer isso, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele estava num lugar já em Deus, de entendimento da palavra de Deus, que ele sabia o que ele estava fazendo, com todo o temor. Por isso que ele recebeu o poder de Deus na adoração. E a adoração foi transformando o coração dele. Então não é para você ficar frio diante de Deus, quando você está adorando, sem saber o que você está fazendo. Você está adorando a Deus, colocando o seu amor nele, porque você jogou sobre ele toda esta aparência deformada que o pecado gerou na sua vida, na minha vida. Então nós lançamos sobre ele isso. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, né? Todas as coisas horríveis aconteceram com Jesus. Então foi a nossa maldade, foi a nossa ruindade que foi lançada sobre Jesus. Por isso que não é mais para nós andarmos em contendas. Então vamos continuar, para explicar mais um pouquinho aqui. Está valendo? Então no 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Está lembrado como ele se tornou? Ninguém quis saber dele. Ninguém. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sabe. Como que nós vamos falar, Deus, você nem está vendo que eu estou sofrendo? Nunca mais abra a sua boca para falar isso. Porque você está pecando. O diabo está fazendo você pecar. Porque você não conhece a palavra de Deus e fala, mas Deus, você não podia ter feito isso. Se ele não fez, ele não podia, você não deu condição para ele. Porque olha o que ele se tornou. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Quando você estiver sofrendo, você não fica chorando, não. Porque ele tomou sobre ele essa dor. Quando você tiver, o diabo lançar uma enfermidade, você não fica desesperado, não, porque ele levou essa enfermidade sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tinha que passar por isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele recebeu um castigo e isso nos dá a paz hoje. Não é demais isso? E pelas suas pisaduras fomos sarados. De tudo e de tudo. Tá aqui o verbo está no passado. Quando Isaías profetizou isso, ele já quis dizer que nele tudo seria
completo, terminado lá na cruz, realizado. Toda a obra de redenção, de salvação estaria em Jesus Cristo. Acabou o império das trevas, todo o domínio sobre as nossas vidas, porque nós nascemos de novo, aceitamos Jesus. É o processo de identificação e substituição. Ele se identificou conosco no pecado, ele ficou sem forma humana. Ele se identificou. E, em substituição, levou tudo e deu para nós o que ele é: a paz, a saúde, a vida, o sucesso, o equilíbrio, a vitória, a prosperidade. Porque ele é rico, é Senhor, dono de tudo, se fez pobre. Nada, ele se fez nada para nos dar o que ele é, a riqueza dele. Então ninguém precisa morar debaixo da ponte. Ninguém precisa perecer nada. Nós temos que saber o que Jesus é, o que ele fez por nós. Por isso, quando nós estamos adorando, nós vamos falando versículos de acordo com a nossa situação e nós vamos recebendo de Deus. E a nossa mente vai sendo transformada naquilo. Nós vamos crendo e aí nós vamos recebendo. Porque tudo que o diabo quer é que você não creia, que você não ande na fé. Porque se você crê e andar na fé, você tem poder de Deus sobre o diabo. O poder de Jesus estará com você, a autoridade dele, você vai poder exercê-la do nome dele. E não é para você andar mais com essa mente errada, que você é um coitado, você não é coisa nenhuma, coitado. Nós éramos coitados quando nós não tínhamos aceitado Jesus. Não tinha de onde receber. Nós estávamos esperando de homens e não de Deus. Então veja, no 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Entendeu? Por que Jesus foi escoteado? Porque ele tinha que ser julgado. A lei estabeleceu isso. Então o nosso Deus é um Deus justo. Ele não fez cair sobre nós essa tragédia do pecado. Ele não fez cair sobre nós. Ele fez cair sobre o Filho dele, porque só Jesus, o sangue dele, poderia nos tirar da mão do diabo. Por isso que você não precisa andar na mão do diabo mais. Nem precisa pecar mais. Vai ler Romanos 6. Você não precisa mais andar na mão do diabo, nem pecar, porque agora você tem a natureza de Jesus. A natureza de Deus. Então a sua carne você vai crucificá-la com Jesus na cruz e agora você vai andar em santidade, no seu espírito. Você não precisa contar mais mentira, porque a mentira é do diabo, é uma obra carnal. Crucifica ela na cruz e ande na verdade, no seu espírito. Estão entendendo? Agora esse pedaço aqui é demais, gente, o 7. Ele foi, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado. Mas, ele ficou xingando lá? Ele ficou, não dá, né? Ô pai, pelo amor de Deus, não dá, vem me socorrer. Não. Se ele fizesse isso, ele tem toda a autoridade e um relacionamento íntimo com o pai. É família, gente. Você tem que saber que agora você vive em família, Deus é seu pai. Você tem que ter essa intimidade com Deus, não fugir dele, nem ter medo dele. De jeito nenhum. Você está em apuro, aconteceu alguma coisa, errou, corre para o pai. Fica com o pai. Busca o pai. E o sangue de Jesus vai cobrir você e vai te livrar de qualquer erro, qualquer deslize, qualquer pecado que você tenha cometido, que você não vigiou. Então corre direto para o pai. Se arrepende, o sangue de Jesus te cobre e você está em comunhão com o pai. Ele vai te ajudar, ele vai te tirar da enrascada. Ele vai te tirar da dificuldade. Aí você vai ver que você deu brecha para o diabo, que você não precisa fazer isso. Não é para ter medo de Deus, que é o seu pai. Ele é um seu pai. Ele é um pai de bondade, de misericórdia, que dá a graça dele. Ele não está dando chicoteada em ninguém. Eu não vou lá diante do meu pai para ele me chicotear. Ele chicoteou Jesus. Para que hoje eu receba o que eu preciso de Jesus. Estão me acompanhando, queridos? Não tenham medo de Deus, que isso é religião.
Isso é religião. A religião mata. A religião leva para o inferno. A religião diz que você pecou agora, você que arca. Não. Você pecou, você tem Jesus. Você errou, aconteceu qualquer coisa, você tem o sangue de Jesus. Você tem o seu pai para você ir lá. Você pode falar qualquer coisa com o seu pai, qualquer coisa. Ele vai se levantar e ele vai te ajudar. Ele vai tirar você dessa situação. Porque ele é Deus. Ele vai resgatar você da mão do diabo. Olha que maravilha! Graças a Deus. Mas não é por isso que nem está escrito lá em Romanos 6. Não é porque a graça, há uma abundância de graça agora que eu posso andar no pecado. De jeito nenhum. Eu errei, mas foi uma fraqueza, eu não vigiei. Mas, Pai, me perdoa, vem meu auxílio. Ele vem. Ele vai resgatar você, comece a adorar o Senhor. Ele vai tirar você de lá. E você vai ver como esse Deus é bom e como é bom andar com Ele. E como é bom não dar brecha pro diabo, não. Porque o diabo, toda vez que me faz errar, é para me jogar pro abismo, para eu não sair nunca mais de lá. Para me levar para o inferno. Estão me acompanhando, queridos? Então, olha só essa maravilha que Jesus fez. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus poderia naquela hora, ele disse... Vocês se lembram quando os discípulos falaram, Senhor, se você quer, a gente manda vir fogo do céu. Aí eles já estavam valentes, Jesus lá, olha o que eles estão fazendo, se quiser a gente manda agora vir fogo do céu. Jesus falou, eu não vim aqui fazer isso. Se eu quisesse, eu mandaria, pediria ao meu pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me socorrer. Mas eu não vim para isso. Pedro, só podia ser Pedro. Eu não vim para isso. Veja a intimidade de Jesus com o Pai. Se ele quisesse, ele poderia falar, Pai, e tudo que ele fala com o Pai, ele recebe. Mas ele estava em obediência ao plano que o Pai disse, filho, só isso. Só você. Ele disse, mas eu vou, porque eu amo. Eu amo as pessoas e eu quero resgatá-las da mão do diabo. Eu vou fazer algo por elas. Vou dar a salvação. Então, ele não fez nada. Para quê? Ele ficou mudo. Pode abrir lá agora em Mateus um instantezinho, para a gente ver isso. Mateus, bem no fim aqui. Deixa eu ver aqui, 27, acho. Deixa eu ver. Isso, 14, por aí. Vamos no 12. Achou? Então, olha, queridos, está valendo isso, irmãos? Você tem que conhecer o seu pai. Chega, diabo, chega de vir contar mentira para mim. Ele põe um pânico aqui dentro da cabeça, ele faz como não dá, que não... Vai orar, fica lá, relaxado diante de Deus, teu pai, porque, olha, diz que na hora que eu peço, ele percorre os céus, ele sai correndo nos céus para me atender. Ele manda os anjos. Quando você ergue a sua voz, quando você adora esse Deus, ele morreu por você. Você não está abandonado. Você não está sozinho. Você pode ir lá no seu quarto, onde você quiser, no seu carro, debaixo da árvore, onde você quiser, na beira do rio, qualquer lugar, onde você quiser. Onde esteja você e Deus, e comece a falar a grandeza dele. Eu te adoro, eu sei o que o Senhor fez por mim, por isso eu te amo, eu te exalto. Você é o meu Deus, você não vai me deixar. Porque Jesus, você não falou nada para eu agora falar o que eu preciso. Por isso, em nome de Jesus, o diabo sai aqui. Sai, em nome de Jesus. Já está feito. Tudo que nós precisamos já está feito. Não temas. Jesus falou, não temas. O diabo vem por medo. Porque quando nós não estamos qualificados no amor de Deus, nós começamos a ter medo. Por quê? Achamos que Deus não vem. Mas conforme você vai adorando a Deus, você sabe que ele vai vir. Todas as vezes. Mesmo se você errar. Você pediu perdão, ele já está com você. Ele vai te tirar da mão do diabo. Então não precisa ter medo. O seu Deus é o seu Pai, generoso, bondoso, misericordioso. Ele não vai sentar chicoteado em você, ele não vai xingar você, ele não vai te dar pontapé, ele não vai te dar tapa na orelha, ele não vai te jogar lá para fora, ele não vai pegar você pelos cabelos, ele não vai fazer nada. Ele não vai falar uma palavra contra você. Ele vai pegar você nos braços dele. Ele vai te beijar, ele vai curar suas feridas, ele vai te amar. Então ame e jogue o seu amor para ele.
Por isso que nós cantamos aquele canto maravilhoso, que a próxima vez que nós formos cantar, você vai lembrar dessa passagem. Como olho aos teus pés, vinho para ti, como água do meu coração, eu derramo meu amor, perfume de louvor, entrego meu a ti, gota a gota, eu derramo meu amor. Você acha que Deus não se agrada? Você está derramando o amor seu por Ele, aos pés dEle, que não falou nada, que morreu na cruz e deu o posicionamento dEle para você diante do Pai. Você é cristão, meu irmão, isso quer dizer muito, isso quer dizer tudo. Você está salvo e é para a eternidade, é para Ele agora proteger você aqui nesse lugar onde o diabo mora, livrar você das mentiras dEle. Por isso que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Por isso que você vai orar muito em línguas. Muito, 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 muito. Você vai entender isso. E você não vai ter medo, você vai se entregar a Ele. Você vai servir ao Senhor com alegria, com felicidade. E servir a Deus não vai ser peso, coisa nenhuma. Porque você sabe o que Ele fez por você. E você sabe o que Ele vai fazer cada dia se você precisar. Então não é para ter tristeza coisíssima nenhuma. O que você precisa, começa a chamar para a sua vida e ela virá. Do norte, do sul, do leste, do oeste, aonde esteja a sua bênção, ela virá. Os céus vão se abrir e as bênçãos vão descer para você. Você não precisa dar a tua casa aqui no altar, não. Eu não quero a sua casa de jeito nenhum. Você morar debaixo da ponte, eu vou morar na sua casa? Ah, beleza. Aonde? Isso é doutrina errada, que isso? Deus quer o seu coração. Quando Ele conquistar o seu coração, Ele pode falar, filho, faz isso. Relacionamento de pai e filho. É isso que está faltando entre os cristãos, porque a doutrina errada faz com que as pessoas sejam empregados de Deus. Se você fizer isso, Deus te dá aquilo, não tem nada disso. Ele já fez de graça, vocês viram o que Ele fez. Nós estamos vendo. Então veja 27, Mateus, versículos 12, vamos começar aí. Vamos começar no 11. Jesus estava em pé ante o governador. Vocês sabem esta cena, né, gente? Todo mundo já viu no filme. Mas se não viu, você pode visualizar agora aqui, ó, porque está bem descrito. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo. Ele estava amarrado, vocês lembram atrás assim? E coroado já. Estava amarrado. Jesus, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, isso que foi duro, né, gente? Os sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Nós sabemos que Jesus ficou quieto. Ele podia falar qualquer coisa, ele não disse nada, ele estava assumindo nele os nossos pecados. Foi isso que Isaías profetizou e aconteceu. Então Jesus se calou. Ele não se defendeu, ele não podia se defender. Porque se ele se defendesse, nós íamos ficar no inferno por todos os bilhões da eternidade, sem fim. Então ele ficou quieto. Agora, quando o diabo vem, lá está escrito que nós não precisamos mais ter doenças. O nosso corpo, como ainda não está redimido, tá? É a última coisa que vai ser redimida, vai ser essa parte carnal. Então, esta parte é suscetível ao pecado, à doença. Pode vir, ai que dor, ai que dor, ai que dor. Ah, o médico fala, mas eu não aceito. Você tem todo o direito em não aceitar a doença, entendeu? Não é para aceitar a doença. Não é para aceitar a depressão, não é para aceitar a angústia, não é para aceitar a tristeza, não é para aceitar nada. Porque ele levou sobre ele, entendeu agora? Então, qualquer coisa que o diabo lançar, agora nós vamos abrir a boca, porque Jesus não abriu. Substituição. E identificação. Tá valendo? Então agora, por isso que tem que fazer oração pessoal. É por isso que nós temos que ficar sozinhos com Deus todos os dias.
Cuidado, gente. Cuidado com as doutrinas erradas. Você tem que buscar Deus. Quando você está com sede, você não vai no filtro buscar um copo d'água? Quantas vezes você precisar no dia, você não vai buscar um copo d'água? Isso é buscar. Você entendeu o que é buscar? Você tem que buscar Deus. Entendeu o que é isso? Vai buscar Deus. Você tem que arrumar um tempo e ficar com Deus, buscando Deus. Começa a orar em línguas. Comece a adorar o Senhor. Porque agora você entendeu por que você está adorando a Deus? Você sabe agora. Então, queridos, o que acontece com outra área da nossa vida, que o diabo ataca muito, que são as contendas, divisões, brigas, etc. Isso tudo caiu sobre Jesus. Foram os açoites. Quando uma pessoa vem e nos magoa, nós não vamos receber isso, porque isso foi lançado sobre Jesus, está lembrado? Isso caiu sobre ele. Então, o que eu faço quando uma pessoa vem e me ofende? Eu não vou receber ofensas, porque essas ofensas caem sobre Jesus. Já foram lá. O mal vai ficar para quem está lançando ofensas. Porque eu não estou recebendo, não cai sobre mim. Por isso que eu não preciso ter medo de macumbaria nenhuma. Tá valendo? Porque nem se... Vamos que não haja ninguém interessado em fazer nenhuma macumbinha para mim. Já existe o terreiro preparado para os pregadores do Evangelho. Ou para aqueles que estão seguindo o Evangelho. Então, vai vir de qualquer jeito. Tá certo? Então, a maldade do diabo. Mas nós temos uma proteção, que é o sangue de Jesus. Então, vai ficar ruim quem está lançando a maldade. Você está livre. Você não precisa mais receber maldade de ninguém. Está me acompanhando? Por isso que você vai adorar a Deus. Então, o que você vai fazer na hora que as pessoas estão mandando maldades, ofendendo você? Você vai levantar os seus braços, glorificar o Senhor e adorar a Deus. Dizer, Jesus, eu te amo, porque você levou essa maldade. Porque você levou essa ofensa, eu não vou receber isso. Você me deixou livre, eu te louvo, eu te adoro, porque eu não preciso mais receber ofensas de ninguém. Aliás, eu abençoo essa pessoa que está me ofendendo, agora em nome de Jesus. Porque você está aqui comigo. Então, a força dele começa a crescer dentro de você. Você começa a ter uma força espiritual dentro de você que diabo nenhum te derruba. Nunca mais. Foi também a identificação. E a substituição. Então, você começa a adorar Jesus. Você está entendendo? Por quê? Como que você vai adorar Jesus? Porque ele recebeu isso. Não teve ninguém que o defendesse das maldades, das ruindades, das coisas piores que uma pessoa faz com a outra. A braveza, a ira. Se a pessoa vem com isso em cima de nós, ele não vai cair sobre nós. Nós vamos adorar esse Deus. E essa ruindade vai sobre Jesus. Não te afeta, não destrói mais a sua vida. Por isso que você tem que estabelecer um trono no inferno. No meio da circunstância, erguer o seu braço, igual Paulo, e começar a adorar a Deus. Você vai ter a força de Deus para dar o próximo passo onde Deus quer que você chegue. Você não vai ficar parado onde o diabo está querendo te parar. Tudo que o diabo faz é para parar a nossa vida, para nós não termos poder sobre ele. Ficarmos fracos na fé. E aí nós perdemos as bênçãos. Estão me acompanhando? Amém. Bom, então entendeu que também nesta área emocional de mágoas, contendas, por isso que nós não vamos mais brigar com os outros. Nem. Isso aí é perda de tempo, você fica estressado, não tem mais essa condição, porque quando você vai adorando a Deus, a alegria de Deus vai fluindo no seu íntimo, uma alegria, uma força que não é sua, é sobrenatural, mas é o amor de Deus. Você está aprendendo a amar com o amor de Deus. É você que está amando. Não é Deus que entrou aí dentro e está amando, não. É você. Você está amando com amor, com a qualidade dele que está aí dentro, na sua natureza. Você é diferente dos outros, porque agora você ama com o amor de Deus, você não vai trair ninguém. Você não vai passar o pé em ninguém.
E se alguém fizer isso, isso cai sobre Jesus e ele te defende e vai te sustentar e vai te dar o que você precisa. Isso é o máximo. Então a adoração é para isso. Adorar a Deus, você entendeu o porquê agora. Tá? Então não vamos mais carregar ofensas, não vamos ter mais doença e a pobreza também não. Porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso provedor. Então vocês entendem que nós lemos lá que Jesus ficou totalmente desfigurado, deformado. Eu já disse para vocês que uma vez eu tive uma visão, eu estava de olho fechado, orando, e veio um rosto na minha frente assim, mas era desse tamanho assim, ó, gigante, bem aqui. Os olhos eram saltados para fora, esbugalhados, um olho assim preto, bem para fora. O nariz era deste tamanho assim, grosso, deste tamanho. A boca era deformada, a barba era suja, igual gente da rua, grossa, avermelhada por causa do sangue. E o cabelo por aqui, assim, espigado, como se nunca tivesse sido lavado. Era um cabelo escuro, mas estava avermelhado, era o sangue. Aquele rosto era horrível, não era rosto de homem nenhum. Era medonho. Eu olhei aquilo e pensei, que horrível. No que eu pensei, aquilo sumiu e eu soube, é Jesus. Foi como Jesus ficou. Então ele ficou deformado por minha causa, pelos meus pecados. E hoje, por isso que a gente canta, né? Jesus, eu quero ter o teu semblante. Semblante de paz, de amor, conforme nós vamos amando, essa beleza de Jesus que está operando no nosso coração, o amor para com as pessoas, essa bondade começa a fluir, estar no nosso semblante. É isso que nós temos que ter, um coração de paz, um coração alegre, satisfeito, tá? Que é isso que Deus dá. Então, com essa deformidade toda que Jesus recebeu com os nossos pecados, com todo o sofrimento, morte na cruz, ele não podia simplesmente perdoar Adão e dizer, ó, bola para frente, vamos continuar, Adão. Porque Adão pediu perdão. Oh Deus, me perdoa, por favor, eu errei. Adão olhou e disse, não é tão simples assim, Adão. Não que eu não te perdoe, eu vou perdoar, mas essa história não acabou aí só de eu dizer, eu te perdoo. Vai ter que ser feito algo para transformar agora a sua natureza morta. Eu vou ter que enviar Jesus, o meu filho, e ele vai trazer a salvação para você. Então ele vai assumir esta forma sua de morte espiritual para você receber a vida que ele vai te dar. Por isso que foram 4.000 anos desde o dia que Adão caiu até o dia que Jesus morreu na cruz. Entendem isso, queridos? Então, abrem Gênesis e nós vamos terminar. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, queridos, tem toda uma história assim. Quando Deus fala aqui em Gênesis 1, bem aqui no começo, que ele diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ô, gente, quando ele está falando no princípio, esse princípio não é o princípio de Deus, porque ninguém sabe quando é o princípio. Deus é Deus. Ele não tem começo e nem fim. Mas é o princípio de quando nós entramos na história. Tá ok? Então, veja aí. No versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. Tá valendo isso tudo, queridos? Então tá. Diz assim, 26. Também, Gênesis 1, tá? Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Por que Deus falou façamos? Porque era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três. Conforme a nossa semelhança, Deus está falando. Então, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, nós fomos feitos imagem de Deus. Quando Adão caiu, ele perdeu essa imagem. Foi o que aconteceu com Jesus, que ficou desfigurado. Já não tinha a imagem de Deus. Então, ele precisou cobrir
depois que o Adão caiu, então que Deus diz, tá bom, Adão, eu te perdoo, tal, mas a redenção, a remissão dos seus pecados não vai ser feita agora, né? Jesus que vai vir com o sangue dele. Então ele matou um animal, foi o primeiro sacrifício, Deus fez isso, para já dizer como seria a salvação. O sangue de Jesus teria que ser por sangue a salvação. O sangue do próprio Deus, derramado nesta terra, para a remissão dos nossos pecados. Então ele matou o animal, o sangue foi derramado, ele tirou a pele, que é como cobertura, vestiu o homem e a mulher, que quer dizer, a salvação virá. Quer dizer, um novo homem. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós deixamos o homem velho para agora vivermos um homem novo com Deus, a natureza de Deus. Entendeu por que aceita Jesus? Não é só ir na igreja, aceita Jesus, e sei lá, cadê esse Deus? Começa a reclamar com Deus, não sei por que você não me dá as coisas, já te dei tudo, já dei minha casa, já dei meu carro, já fiz tudo, trabalho demais na igreja, já fui para tantos países, já fui lá para o mato, para a floresta, e Deus, você não faz nada. Não tem nada a ver. Você tem que ter um relacionamento com Deus, saber quem é o seu Pai, saber o que Jesus fez por você, o que o Espírito Santo está fazendo agora aqui na terra, habitando no seu coração. Ele vem trazer para você o plano de Deus para a sua vida, ele vem santificar você, ele vem tratar todo o seu caráter para que você seja ajustado a Deus e para que o seu chamado seja formado, para que o diabo não destrua você. Está valendo? Então, Deus não pôde simplesmente dizer, tá bom, Adão, vamos para frente, tá tudo ok? Claro que eu te perdoo. Ele diz, sim, mas agora você vai ter que esperar e vai ter todo um processo até Jesus vir para te salvar. Então, agora, você e nós não estamos mais na lei, não estamos na lei. Não são ordenanças que nos faz abençoados, mas é a vida de Deus aqui. É sermos filhos e família de Deus. Uma família tem que ter relacionamento e entrosamento para andar bem, senão está despencado, né não? Então você tem que ter um relacionamento bem com Deus, que é seu Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E Ele vai abençoar você em todas as áreas da sua vida. E você vai entender o que você está fazendo nessa terra, o que você está passando aqui, ó, bem rapidinho. E os bilhões da eternidade você vai viver junto com Deus, o seu Pai. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Então agora, quando você for adorar a Deus, você já sabe, né? Se quiser, escreve alguma coisa dessa e lê. Não, Jesus, eu estou te adorando por isso que eu te amo, Jesus. A minha vida é sua. Aleluia. Amém? Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.